O Jornal da Itatiaia inicia hoje uma série de entrevistas para avaliar os desafios do governo Lula nas principais áreas. Serão 11 entrevistas aqui no estúdio abordando saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, meio ambiente, assistência social, economia, política, relações internacionais, cultura e direitos humanos. Nós abrimos essa série com o tema economia. Estamos recebendo o professor de economia do IBMEC, Márcio Salvato. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Bem-vindo, professor. Professor, desafios, problemas ou metas do governo Lula agora no seu terceiro mandato? Crescimento econômico, inflação e a questão dos gastos públicos, a questão fiscal, o senhor elegeria como as prioridades? Exatamente. Nós teremos um problema de alavancar esse crescimento, como fazer. O problema de inflação que veio acima da meta, é o terceiro ano consecutivo que não se coloca a inflação dentro da meta e a meta cai esse ano. Então, significa dizer que é mais difícil ainda cumprir a meta em 2023 e, obviamente, dado toda a discussão que nós estamos vendo aí neste mês de dezembro de 22, o grande problema será um problema fiscal. Qual será o novo arranjo fiscal? Pois é, professor, esse tema da PEC, ele tem repercussões ainda ao longo de 2023 e há preocupações no cenário do ponto de vista econômico? Por certo, a PEC, que foi feita agora, acho que nós temos alguns problemas, né? Essa PEC, ela faz uma ampliação, permite uma ampliação acima do teto, e a grande discussão era esses 145 bilhões, quanto é que o governo teria de recursos disponíveis para, inclusive, cumprir promessas que ele tinha feito em campanha. Uma delas aí é a promessa de estar pagando o Bolsa Família, chegar aos R$600 mais por criança, 150, e ele conseguiu acima do que era necessário, que era apenas 70 bilhões, foi para 145, mas o grande problema são as outras linhas que estão nessa PEC. Uma questão importante é que já está estabelecido que a partir do fim de agosto é o prazo para que o novo governo de Lula, apresente ao Congresso qual é a nova regra fiscal. Ou seja, está decretado qual a data para o fim da regra do teto. E veja bem que será apenas por um projeto de lei complementar. Para ser aprovada a nova regra fiscal, não precisa de uma nova PEC para fazer isso. É mais fácil de aprovação. Então, estamos aí já adentrando no velório, né, para a regra do teto. E o que vem depois, a gente não sabe ainda. Mas tudo o que indica é que o ajuste fiscal que vinha decretado pela essa regra do teto foi embora. Ô professor, agora, para o cidadão, para o trabalhador, para a população, o que o governo tem que fazer para garantir manutenção do emprego ou mais empregos, melhorar a renda e que os preços dos produtos consumidos no supermercado não fiquem tão altos? Isso é um grande problema, né? A Covid, ela deixou alguns problemas para frente para todos os governos mundo afora. Um primeiro grande problema aí foi a inflação. Essa inflação veio primeiro pressionada por itens de consumo, depois veio por itens aí vinculados a cadeia produtiva, porque teve um desarranjo de cadeia produtiva, e logo depois nós tivemos problemas internacionais que afetaram preços de commodities e preços de energia. A Europa está sofrendo com respeito a isso, a própria China está sofrendo, e a China vem aí uma nova onda de Covid que está realmente bem drástica lá, agora realmente chegou na China forte. Então, o conflito internacional que continua, ainda não dá sinal de fim, o conflito Rússia-Ucrânia. Então, na verdade, nós temos sinais para que a pressão inflacionária continue. E veja bem que nós estamos entrando num ano que o Conselho Monetário Nacional estabelece que para 23, veja bem que é estabelecido sempre 2 anos de antecedência, então não foi feito agora, qual é a nova meta inflacionária. E a meta inflacionária, ela caiu. Antes o teto da meta era em 5%, nós não vamos bater em 22%, porque a inflação, embora vai ficar a previsão aí abaixo de 6%, o acumulado do ano, nós vamos chegar aí 5,9%, mas o teto da meta é 5%. Então não vamos bater a meta em 22%. E o teto da meta para 23 vai para 4,75%. Se é 4,75, é mais difícil de bater ainda, e a projeção de inflação para o ano que vem está bem acima disso.
Para Ou esse seja, ano de 2023? Para o ano de 2023. Isso significa dizer que é mais difícil, significaria que nós precisaríamos de uma política fiscal mais rígida e uma política monetária também mais rígida. Ou seja, Banco Central independente que controla a inflação é manter a taxa de juros elevada. Imagina então que nós vamos ter aí o ano de 23 com uma taxa de juros ainda elevada. A trajetória anterior era uma previsão já no final deste ano para a queda da taxa de juros e realmente não aconteceu ainda neste ano. E a previsão é que não iremos ter uma tendência de queda de taxa de juros para 2023. Possivelmente vamos fechar o ano muito próximo da taxa de juros que estamos fechando 2022. Talvez com uma ou duas quedas durante as reuniões do Copom em 2023. Ou seja, será um ano de taxa de juros elevada. Isso inibe, por certo, crescimento, mas por conta de uma inflação que está acelerada e a política de inflation target, de buscar cumprir a meta inflacionária, que ficou mais difícil para 2023. Então, a inflação, por certo, gera problemas em manter taxa de juros elevada, que vai bater no crescimento. Então, o crescimento previsto para 2023 vai ficar em torno de 1%. É um número muito baixo. Então, imagina um primeiro ano de governo em que você está prevendo uma taxa de crescimento baixa. Então, devemos ter pouca alteração no primeiro número que você me disse. E o emprego, como é que fica? Então, a taxa de desemprego deve ficar no patamar que nós estamos. Ainda bem que estamos fechando o 2022 com uma taxa de desemprego em torno de 8,3%, que é o número que nós temos até então, houve uma recuperação, uma redução dessa taxa de desemprego. Mas ainda assim, é muita gente da população sem emprego e numa economia que vai crescer pouco. Como colocar essas pessoas no emprego? É um grande desafio. Em poucas palavras, professor, para a gente concluir, como é que o senhor classifica do ponto de vista econômico o primeiro ano do novo governo Lula? É um ano cheio de desafios, né? E muita meta de campanha estabelecida para ser cumprida, muito difícil de cumprir essas metas. Eu acho que foram garantido o cumprimento de algumas delas com essa PEC de transição, pelo menos para o pagamento aí do Bolsa Família em 2023. A PEC estabelece apenas por um ano. Isso significa que nós teremos nova rodada no final de 2023 para ver como é que fica em 2024. Mas para esse primeiro ano está garantido isso. O aumento do salário mínimo também virá por conta dessa própria PEC que permite fazer isso. Mas sobra poucos recursos para que o governo possa pensar em alavancar crescimento, mantendo-se ainda a regra de teto. Obviamente, com uma nova regra fiscal que virá à frente, talvez isso possa ser ampliado para os anos subsequentes do governo. Nós recebemos no Jornal da Itatiaia de hoje o professor de Economia do IBMEC, Márcio Salvato, falando sobre os desafios do governo Lula no setor. Professor, obrigado pela sua presença. Um ótimo dia, um ótimo 2023. Eu que agradeço. Obrigado para todo mundo. Um bom 23. Obrigada, professor. Feliz ano novo.